9h16, já está em contato conosco aqui na Band News FM o Gustavo Cunha Mello. Ele é especialista em gerenciamento de riscos e a gente vai justamente conversar sobre esse acidente que vitimou a Marília Mendonça e outras 4 pessoas. Gustavo, primeiramente eu quero te agradecer você estar aqui conosco neste sábado pela manhã. Obrigada. Brown, é um prazer, muito obrigado a vocês também pelo convite. Todo mundo, claro, fica perplexo quando acontece um acidente desses. Nesse momento, o CENIPA, que é o órgão responsável, já está se deslocando lá para a região para tentar apurar as causas do acidente. Mas eu queria começar conversando contigo, Gustavo, para a gente entender um pouquinho sobre prevenção, né? Como é que pode se prevenir de uma situação como essa? Ela estava num avião, a gente não sabe ainda em que condições, quais eram as condições dessa aeronave que ela viajava, mas existem alertas que a gente pode ter nesse momento quando você toma uma aeronave de pequeno porte, que é tão usada aqui em São Paulo, né? O táxi aéreo aqui é algo bastante usado, por exemplo. Olha, a princípio ele estava, segundo o RAB, que é o Registro Aeronáutico Brasileiro, a aeronave estava perfeita em condições. Toda aeronave ela passa por uma vistoria anual, né? Que eles chamam de inspeção anual de manutenção. Então a aeronáutica faz essa vistoria em todas as aeronaves, verifica se a manutenção está em dia. Como é um táxi aéreo registrado e regular, as vistorias, as inspeções, inclusive de treinamento de pilotos, se estão adequados, se os exames médicos dos pilotos estão adequados, isso é muito rigoroso, né? Existiram outros artistas que infelizmente também faleceram em acidentes aéreos, mas que estavam usando o chamado táxi aéreo pirata, né? Aí sim é um risco. Quando você pega uma empresa regular, uma empresa que sofre as vistorias e inspeções da aeronáutica, esse risco diminui muito, Ellen. Então, ontem não foi esse caso de uma empresa irregular. O avião era pequeno, houve o acidente, mas em relação à empresa, a princípio é uma empresa que estava com tudo certinho. Agora, em relação à manobra do piloto, até assisti outras entrevistas tuas ao longo da sexta-feira, em que você mencionava em algum momento que aquela altura em que o avião estava não era uma altura adequada. Por que exatamente? Perfeito. Ali, se ele colidiu, há que se investigar, há que se apurar. Especula-se que bateu numa cabo de alta tensão, numa torre ou de telefonia ou de energia elétrica. Se ele colidiu com uma antena, com uma torre, ele já estava abaixo. Certamente, a aproximação da pista, que ele estava a 2 km da pista, requer uma altitude naquele ponto um pouco acima do que ele estava. Então, isso indica que a aeronave estava muito baixo para pousar ali em Caratinga. Então, não é para colidir com árvores, com montanha, com nada disso. É óbvio que ele tinha que estar mais alto. O que resta investigar é por que ele estava abaixo. Houve um problema no motor, houve um erro do piloto, da aproximação. O que aconteceu para ele estar baixo, entendeu? Como era um bimotor, teria que ter problema nos 2 motores simultaneamente. Isso é raríssimo de acontecer. Então, tem que ter acontecido ou uma pane seca, ou seja, faltou combustível, ou uma pane hidráulica. Os 2 motores apagaram, deixaram de funcionar. Isso é facilmente investigável pelo CENIPA. Ele retira os motores, analisa os 2 motores. A pá de hélice também indica se o motor estava girando ou não na hora do impacto, se ela está retorcida. Infelizmente não tivemos imagens disso. Se a pá de hélice está retorcida, ela bateu no solo girando. E aí ela vai estar toda retorcida porque ela estava com potência, com força, e ela no solo ela machuca a pá de hélice. Agora, se ela estava bandeirada, que seria
de uma forma didática aí no ponto morto, ou seja, desligado o motor já, aí já é um indício de ou pane seca ou pane hidráulica, prejudicando os dois motores. Então isso vai ser investigado pela aeronáutica, uma hipótese, a gente não pode afirmar o que aconteceu ainda, mas isso será investigado e justificaria ele estar abaixo da altitude daquele ponto. Ellen. E eu queria entender um pouquinho com você. Normalmente, quando a gente vê acidentes com essas aeronaves de pequeno porte, eles acontecem ou na decolagem ou na aterrissagem. São os dois momentos mais críticos mesmo ali da aviação? Exatamente. A decolagem e a aterrissagem é onde exige mais atenção do piloto, onde exige uma série de protocolos, de procedimentos, tanto da decolagem quanto da aproximação para a pista onde ele vai pousar. E quando você está em voo de cruzeiro, quando você está na altitude certa, é muito menos provável, você não tem nada que fazer. Fica parado, né? O motor está lá ligado, normalmente você coloca até em piloto automático e segue uma linha reta. Eventualmente você tem que fazer uma manobra, uma mudança, correção de rumo em pontos específicos, mas é muito menos trabalho para o piloto. Agora, quando você está decolando ou aterrissando, você tem muito trabalho para os pilotos. E as estatísticas de acidente mostram exatamente isso. Quer dizer, são mais de 80%, 90% dos acidentes são nessas horas da operação, ou na decolagem ou na aterrissagem, né? Especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Bom, você sabe que o jornalista é um leigo, a gente tenta estudar de tudo um pouco, saber de tudo um pouco, mas né, somos leigos aqui neste tema. Mas fazendo outras reportagens sobre acidentes aéreos, um relato muito frequente que veio até mim de pilotos é que houve, de um período de 2005 para cá mais ou menos, um aumento de acidentes de aeronaves de pequeno porte, que isso estaria ligado à redução no espaço de controladores no Brasil, ou seja, a ANAC que faz o controle da aviação civil, mas a gente tinha antes aí maiores números de postos de controle no Brasil. Isso se confirma? É uma observação sua também ou não? Não, eu não tenho ao contrário. Depois do acidente, em que de fato os controladores foram envolvidos, que foi o acidente da Gol, houve um investimento maior em tecnologia, e aí eu estou falando de quê? De radares, de antenas, de equipamentos por parte da aeronáutica e também nos controladores, em seus treinamentos, etc. Eu não vejo a partir dali a influência dos controladores em maior número de acidentes. Os acidentes que a gente, inclusive, não viu nenhum acidente de grande porte, salvo esse da Gol e da TAM, que já tem mais de 10 anos, você não vê ele rotineiramente. Esses aviões pequenos, em cidades pequenas, em áreas remotas, você não tem grande influência do controlador nessa operação. O acidente de ontem, por exemplo, no máximo você devia ter ali o serviço de aproximação do aeroporto de Caratinga, que provavelmente é por rádio, para voo visual. Então não tem o controlador influenciando aquilo ali. Eu não vejo essa afirmação não, Anne. Perfeito. Em relação a esse acidente especificamente, a gente viu ali que já está confirmado, mais cedo aqui o porta-voz dos bombeiros falou para a gente, né, que se confirmou que ele acabou colidindo ali com um fio de alta tensão e ficou em cima daquela cachoeira. No momento que colide com um fio como esse, ou enfim, colide com um objeto, uma árvore, uma coisa, existem ainda manobras possíveis para o piloto ou não mais? Já é uma coisa que não podia ter acontecido de jeito nenhum porque não tem mais o que fazer ali? Não, existe manobras sim, depende de como ele colidiu e o que aconteceu. Então, por exemplo, se ele simplesmente colidiu, mas não perdeu nenhuma parte importante do avião, um flap, um aileron,
uma parte que serve para a manobra, o leme, etc. O que eu não vi nas imagens dele caído na cachoeira, não parece ele ter perdido nenhuma parte muito importante para a manobra. Esse segundo aspecto, teria que levantar também se arrebentou os cabos de manobra na barriga do avião, os cabos com que ele manobra o leme de direção, e isso justificaria sim, se nesse impacto com a antena ele perdeu alguma parte necessária para a manobra. Isso pode ter empurrado o avião para baixo, sim. A questão é, um piloto experiente colidir numa antena, numa torre, de alta tensão, é um erro grosseiro, é um erro muito grave. Tem que se investigar por que colidiu ali. A colisão pode ter explicado a queda na cachoeira? Pode, mas ele é o dominó do final da cadeia. Por que ele colidiu com aquela antena em primeira questão? Porque ele estava baixo demais. E por que ele estava baixo? Porque o que aconteceu? É isso que tem que ser investigado e o CENIPA certamente fará. Ellen. Tá certo. Agora os procedimentos são, o CENIPA mesmo, que é o órgão responsável e acaba também fazendo a investigação. E como é que ficam as responsabilizações em caso de se identificar ali algum tipo de erro que possa ainda restar alguém a ser responsabilizado, Gustavo? Bom, o CENIPA não tem esse objetivo judicial, né, de responsabilização judicial de nada. Ele tem o objetivo de investigar o acidente, o que faz muito bem, aliás, é um dos órgãos melhores do mundo. A gente tem a melhor investigação de acidente aeronáutico, a indústria aeronáutica brasileira, estou falando da aviação civil no Brasil, é uma indústria grande, estabelecida e reconhecida no mundo todo como uma das melhores. O CENIPA também é um órgão de investigação tão bom quanto a NTSB americana, é entre os melhores do mundo. É muito melhor, por exemplo, que o francês, o BEA, que tem investigações esquisitas e conturbadas ao longo de sua história. O CENIPA não. O CENIPA faz um trabalho muito bem feito e tem o objetivo de esclarecer o que aconteceu para mudar protocolos, mudar rotinas, alertar todas as empresas e todos os proprietários de aviação. Aliás, o fato dele não ter objetivo judicial ajuda justamente a isso, né? Exatamente, porque se tivesse, ninguém contribuiria, né? Todo mundo quereria esconder coisas para não prejudicar amigos, para não prejudicar conhecidos, para não prejudicar colegas de profissão, porque um dia pode ser com ele. Então, esse tipo de judicialização não contribui, porque o objetivo é evitar que ele se repita no futuro, e quanto mais esclarecido for e mais aberto for esse processo, melhor. E outra coisa importante, e aí eu falo como gerente de risco, isso serve não só para acidente aéreo, como qualquer outro acidente, de qualquer outra natureza, incêndio. Não existe risco único, causa única, né? Isso derrubou o avião. Não, tem um dominó aí, tem uma série de fatores que contribuíram para que esse acidente tenha acontecido. Pode ter uma falha, tem envolvimento da meteorologia, que neste caso não houve, mas assim, normalmente um acidente pode ter uma série de fatores que contribuem para o acidente, não é culpa de uma coisa só, entendeu, Ellen? Por isso é mais difícil de judicializar. Perfeito. Agradeço muito a sua gentileza, especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Obrigada por falar aqui com a Band News FM. Eu que agradeço, um abraço a vocês. Tchau, tchau.